Olá para todos, bem-vindos a mais um programa Questione. Eu sei que já faz algum tempo desde que a gente fez o primeiro programa, cerca de 2 anos só, né? Eu não pretendia demorar tanto assim a fazer um novo Questione, mas são circunstâncias da vida, né? Oi pessoal, boa noite. Satisfação de estar aqui falando com vocês de novo. Como o Pedro disse, já tem algum tempo que a gente gravou o primeiro programa, né? Então, obviamente, não teremos como comportar todas as perguntas maravilhosas que vocês fizeram no programa de hoje. Prometemos que nesse vamos responder o máximo que a gente conseguir. E em breve gravaremos novos episódios do Questione, onde vamos tentar interagir e responder todas as perguntas que vocês fizeram, tá bom? Sem mais delongas, vamos logo para a primeira pergunta. Eu só queria concordar com você, João Daniel, que disse: você é um cara articulado e sua mulher é simpática. Obrigada. Mas sugiro a você melhorar um pouco sua dicção e ela falar um pouco mais baixo, beleza? Então, João Daniel, a gente saca esses problemas. Ele realmente precisa melhorar a dicção. E eu realmente preciso falar mais baixo. Só que a gente até fica com um problema se é ele quem fala, confuso, e por isso eu não entendo, ou se eu falo muito baixo porque na verdade eu tenho um pequeno problema de surdez, o que justificaria eu não entender ele. Enfim, é um problema aqui de casal. Em minha defesa, na vida real eu falo muito mais embolado do que eu falo nos meus vídeos. É que eu me esforço muito para falar claramente com os meus espectadores. Mas eu sei que eu tenho um certo probleminha de dicção. Eu preciso trabalhar isso e eu espero conseguir melhorar isso no futuro. E eu prometo que vou tentar falar mais baixo. Mas em minha defesa eu também já estou tentando falar mais baixo do que eu falo normal. Você não foi grosseiro, João Daniel, seus apontamentos foram muito certeiros. Eu selecionei aqui 2 perguntas que, na verdade, elas foram direcionadas a gente, versam mais ou menos sobre o mesmo tema. Versam essencialmente sobre o mesmo tema, né? Uma foi do Glauco, que escreveu: como o casal agiria se um dia tiver um filho e este optar por uma fervorosa religiosidade? Além do Glauco, a gente teve também o Anderson XTR, que escreveu: Pedro, não sei se você tem filhos, vamos supor que você tenha. Você preferiria que ele ou ela se tornasse um ateu e tivesse que conviver com todo o problema da não crença, como o preconceito, o conforto que as religiões pregam, etc., ou ter um filho ou filha cristão fervoroso que segue os princípios ou que se diz cristão, mas não segue nada? Olha, para responder de forma mais simples possível isso, eu diria que eu prefiro que o meu filho seja feliz. E se ele vai ser feliz sendo ateu ou sendo religioso, acho que vai ser da escolha dele. Eu acho que eu impor ao meu filho uma religiosidade ou uma falta de religiosidade seria um caminho mais rápido para torná-lo infeliz. O que eu pretendo é deixá-lo livre para escolher o que ele quiser. Pessoalmente, eu preferiria que ele não tivesse religião, porque eu acredito que a religião cause mais mal do que bem. Mas isso é muito pessoal também. Eu vejo assim. Meu filho pode ver de maneira diferente. Para ele, de repente, a religiosidade vai ser uma coisa mais positiva do que negativa. Então, acho que no final a escolha vai caber a ele. O que eu posso fazer no máximo é orientar, dar minhas opiniões e dar as informações que ele achar necessárias. No final, a escolha vai ser dele. Essa é uma questão pra gente, nós ainda não temos filhos, mas é uma questão que a gente discute às vezes sobre qual vai ser a forma mais salutar para ele de introduzir a questão da espiritualidade, da religiosidade, da existência ou não de Deus, enfim, dos questionamentos sobre isso. Porque é difícil não transportar as nossas expectativas e as nossas crenças ou ausência de crenças para a criança, né? Eu imagino que seja difícil. Mas a gente não quer fazer isso porque, como o Pedro disse, nós temos uma filosofia de que os nossos futuros filhos eles devem galgar a vida
pelas experiências deles e não pelas nossas experiências, né? E eles devem construir as suas verdades e não tomar como verdade absoluta as nossas. Porque nós já sofremos com isso, eu falei isso no vídeo anterior, eu cresci numa família religiosa onde isso era a verdade absoluta. Então eu também quero tentar não colocar para eles que a verdade absoluta é a não existência, porque cada um tem a sua verdade, a sua forma de encarar as coisas para chegar à felicidade, né? E eu não sei qual vai ser do meu filho. E talvez o meu filho sendo ateu como Pedro ou sendo agnóstico como eu, ele não vai ser feliz. Talvez ele sendo católico como o meu pai ou sendo espírita como o meu sogro, ele seria feliz. E quem sou eu para ditar como vai ser a felicidade dele? Quem é o Pedro para ditar como vai ser a felicidade dele, né? Eu particularmente tenho medo, sim, Glauco, de ter filho fervorosamente religioso. Eu acho difícil que aconteça, porque eu e o Pedro somos pessoas muito pautadas pela ciência, enfim. Eu acho que é mais difícil que o meu filho se enverede por um caminho completamente pautado no obscurantismo, porque ele não vai ver isso em casa. Eu acho que forçar alguém a ser ateu talvez pudesse ser tão nocivo quanto forçar alguém a ser religioso. Sim. Mas tendo dois pais que não são religiosos fanáticos e que não forcem a pessoa a frequentar algum tipo de religião, facilita com que pelo menos ela seja mais tolerante a outras visões de mundo. Não seja fanática. Então acho que vai ser difícil a gente criar um filho que seja fanático religioso, a menos que haja um desvio no caminho muito inesperado. E nós não queremos colocar, é um consenso entre nós e o nosso filho, nós não vamos batizá-lo em nenhuma religião, porque não faz sentido nenhum, óbvio. Não vamos colocar em nenhuma escola que tenha orientação religiosa, isso é um consenso, nós não queremos. Bem que eu estudei escola de freira. Eu também estudei, mas nós não queremos. Nossos pais tinham outra visão de mundo, não é a nossa, eu quero uma educação mais laica possível. A gente já vive num país onde leis são pautadas por fundamentos religiosos, eu não preciso que o ensino educacional formal do meu filho seja assim também, né? Mas o medo, Glauco, te respondendo, ele é mais, não que ele seja, que o meu filho venha a ser uma pessoa que acredita em Deus ou que doa uma parte do dinheiro dele para uma igreja. Meu medo é mais as implicações sociais do fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso dificilmente vem como só uma crença cega e uma doação de dízimo. Ele geralmente vem acompanhado de uma série de preconceitos, de xenofobia, de homofobia, machismo, uma série de coisas que eu não tolero. Escolhas políticas duvidosas. Exatamente. Uma série de coisas que eu não tolero, o Pedro não tolera e que são características que geralmente me fazem desgostar de uma pessoa. E pensar nessas características dentro de uma pessoa que vai ser fruto da gente é um pouco desesperador. Então, sim, eu tenho um pouco esse medo, apesar da gente achar pouco provável um cenário desse. Agora eu tenho aqui uma pergunta para o Pedro, que foi feita pela Mayara Isbers. Desculpa se eu não falei direito. Pedro, o que você acha das religiões orientais, tipo o budismo? Não existe o budismo, existem os budismos. Existem diversas diferentes maneiras de você ser budista, de você praticar o budismo. Assim como o cristianismo, as pessoas falam o cristianismo como se fosse uma coisa só, uma coisa concisa, homogênea, mas não é. Existem diversas maneiras diferentes de você ser cristão e da mesma maneira existem diversas maneiras diferentes de você ser budista. O budismo tradicional ele não é pautado em adorações a deuses, adorações a divindades. Isso já elimina boa parte, talvez, do lado negativo das religiões, que é você lidar com a fé inabalável em algo que você não tem certeza se existe, mas que você é obrigado a crer que existe. O budismo, nesse ponto, ele é mais pragmático. Ele lida com a vida real, com o que se sabe que existe, com o que se pode lidar, com o que se pode mudar.
Mas algumas vertentes do budismo são muito esotéricas também. O budismo também prega coisas que são impossíveis de se provar, como, por exemplo, reencarnação, aquele negócio da roda de Sansara, a roda da vida, que não tem fim, o ciclo sem fim. São coisas nas quais você tem que acreditar por pura fé, que são inescrutáveis à ciência. Eu não sei se acreditar nisso é melhor ou pior do que acreditar na existência de deuses. Porque no fim das contas você também está acreditando em algo que não vai ser provado nunca. Não, na verdade, por definição, não tem como ser provado. Mas que as pessoas se sentem bem acreditando nisso. Mas, Pedro, pegando o gancho aqui, o budismo, as religiões indianas, né, e chinesas, enfim, asiáticas, como o budismo ou a filosofia Vedanta, elas têm também uma carga de ensinamentos científicos das práticas meditativas, das práticas de yoga, e que muitas pessoas associam essas práticas a uma religiosidade, justamente pela conexão delas com os ensinamentos budistas ou Vedanta, né? Você não vê crédito ou positividade nessas práticas que, apesar de associadas a essas religiões, estão dotadas de pesquisas científicas, comprovando sua efetividade, até para tratamento de doenças mentais? Sim. Essas práticas que geralmente estão associadas a essas religiões podem ser benéficas em si, por elas próprias. Mas o fato de elas serem benéficas não tem nada a ver com as outras crenças que são vinculadas a essas religiões. Existem até pesquisas científicas que comprovam os benefícios da meditação, as alterações químicas que ela provoca no cérebro, como isso altera o estado mental da pessoa. Mas essas mudanças, essas alterações, esses benefícios não tem nada a ver com o resto das crenças propagadas por essas religiões. Então elas podem ser alcançadas independente de você acreditar ou não no que essas religiões propaguem. Então o fato de você ser budista e praticar meditação, por exemplo, é algo positivo pela meditação em si, não pelo fato de você ser budista. E tem outra coisa. O budismo normalmente é visto pela sociedade ocidental como uma religião mais moderada, mais centrada, mais baseada no pragmatismo, na ciência. Mas o budismo também possui seus dogmas e suas verdades absolutas. E também é capaz de gerar fanáticos religiosos. Tanto que em alguns países lá do Himalaia, o Nepal, o Butão, aquela fronteira com a China, existem budistas que são fanáticos, que matam e morrem em nome do budismo. Até com atentados terroristas, né? Terroristas, budistas. Então, eu acho que o budismo, como qualquer outra religião, tem o mesmo potencial de gerar fanatismo religioso. E como qualquer outra religião, se ele for usado moderadamente, ele pode ser positivo. Entendi. Então, Pedro, só para finalizar aqui essa parte, algumas vezes a gente escuta o termo espiritualidade sendo utilizado para se referir a pessoas que têm uma visão de mundo menos centrada no pessoal, menos centrada em si, mais centrada numa visão globalizada, né? De conexão com a natureza, de causa e efeito mesmo, até de fenômenos físicos, de tudo que eu faço gera consequências não só para mim, mas também para o meio ambiente ao redor, para os animais, para as plantas, para as outras pessoas. E isso está muitas vezes associado a ensinamentos orientais, mas não necessariamente a uma divindade, enfim, é uma coisa, na minha humilde opinião, física até. E muitas vezes a gente vê o termo espiritualidade sendo associada a esse tipo de filosofia de vida. Então você não acha correto quando se nomeia isso como uma pessoa espiritualizada? Espiritualidade não é a mesma coisa que religiosidade, né? Mas o problema de espiritualidade é que, como muitos termos, ele pode assumir significados diferentes, dependendo de quem o pronuncia e de quem o ouve, né? Isso pode causar confusões comunicativas.
O próprio Sam Harris, ele usa o termo espiritualidade em alguns momentos, né? Mas para ele fazer isso, antes ele tem que explicar o que exatamente ele quer dizer com espiritualidade. Eu fiz essa pergunta pegando o gancho do livro dele. E ele diz que espiritualidade, no sentido que ele está usando, quer dizer somente a conexão, né, do corpo com a natureza, através da respiração, através da inspiração, da expiração. E se você usar nesse sentido, realmente, espiritualidade não vai ter nada a ver com religiosidade. Mas o uso comum, usual desse termo, geralmente está conectado à religião. E eu acho que isso pode confundir muita gente. Você usar um termo que geralmente está ligado a algo para dizer outra coisa. Pode acabar gerando talvez uma suposta legitimação científica de algo que de científico não tem nada. Exatamente. E se você precisa explicar muito um termo para poder usar ele, eu acho que já não é uma comunicação muito eficiente, né? Se existe um outro termo que você pode usar no lugar dele que não precisaria de explicação, por que não usá-lo? Talvez a gente poderia falar É porque a mente é muito abstrata, né? Sim. Pela nossa falta de conhecimento ainda sobre a mente, sobre a parte não tangível do nosso corpo, talvez seja utilizado esse termo. Nem seja muito abstrato. Também por ser muito abstrato, mas é porque o próprio conhecimento, a busca de conhecimento sobre esse assunto não é muito difundida. É recente. É recente e geralmente, historicamente, é um campo de domínio da religião mesmo. O que se passa na mente do homem, a moral, a ética e tudo isso que envolve o pensar humano. Talvez esse campo tenha sido negligenciado um pouco pela ciência. Sim. Durante os anos e acabou sendo tomado pela religião. E agora a ciência está tentando retomar. E inevitavelmente haverá termos que vão ser utilizados por um campo e por outro e vão acabar causando confusão. Entendi. Então vamos para a próxima pergunta aqui. É uma pergunta do Marcelo Lourenço e ele fala: quando pode ser prejudicial se declarar ateu ou agnóstico? Eu me sinto bem falando que sou agnóstico, mas percebi que perdi oportunidades no serviço por causa disso. E algumas pessoas falam que é para se arrepender que vou para o inferno. Uau! O que acha dessa questão? Ficar no anonimato ou se declarar? Essa é uma boa questão. Eu, particularmente, nunca tive problemas depois de ter me declarado ateu. Mas isso é muito pessoal. A minha vida é a minha vida. A vida dos outros ateus é a vida deles. Pode ser que isso traga problemas para alguns ateus. Principalmente familiares, né? É justamente por isso que existem muitos ateus no armário. Existem, acho que 3 campos principais em que isso causa problema. Que é o campo familiar, o campo profissional e o campo social, né? Com os seus vizinhos, a comunidade em que você vive. Para a maioria dos ateus é difícil sair do armário nesses 3 campos. Eu não tive dificuldade, mas eu reconheço que eu sou a exceção da exceção. Você sabe que eu enfrento dificuldade no campo familiar. Sim. Mesmo não sendo ateia. Não me considero ateia e ainda assim enfrento o problema no campo familiar. Na verdade, a minha família, acho que ela nem entende direito o fato de eu ser ateu. Mas é porque eu me tornei independente muito cedo. Eu saí de casa com 15 anos. Com 19 anos eu já tinha meu emprego e me sustentava sozinho. E eu acho que quanto mais independente você se torna, mais fácil fica você declarar o que você realmente pensa. Eu também não trabalho na iniciativa privada. Eu imagino que na iniciativa privada deve ser muito mais difícil você fazer isso na questão profissional. Porque a sociedade ainda tem muitos preconceitos com quem não se declara não religioso, com quem não segue uma religião definida. E deve ser muito difícil encontrar patrões que encarem com leveza essa questão de um funcionário não acreditar em Deus, não seguir dogmas religiosos. Para quem
tem independência financeira ou profissional, quem é autônomo, quem é servidor público, isso geralmente é mais fácil. Mas para quem depende da aprovação de terceiros para manter o emprego, isso deve ser realmente muito mais difícil. Ou para quem depende financeiramente da família, ou mora com a família ainda, ou tem muito contato com a família e precisa disso, deve ser mais difícil. Então isso é muito caso a caso, é muito casuístico. Para alguns ateus é mais fácil, para outros ateus é mais difícil. Eu acho que não é nem a questão que para uns ateus é mais fácil, para outros é mais difícil. Para algumas pessoas, as pessoas enfrentam os problemas de forma diferente. Sim. E para algumas pessoas seria mais fácil embates direto com os pais, para outras pessoas é mais difícil. Essa é uma questão para mim, é uma questão que me causa sofrimento, os embates com os meus pais. Então, por muito tempo, eu evitei falar sobre temas que tangenciam as verdades absolutas religiosas dos meus pais, como aborto ou eutanásia, para não afrontar eles, não magoar eles. Enfim, é um processo. Depende de quão disposto a encarar controvérsias você está, né? Eu nunca tive problemas em discutir, em debater assuntos controversos, então acho que talvez isso também facilite para mim. Vamos para a próxima pergunta. Espero que esteja respondido. É porque não é uma pergunta com uma resposta fechada. Mas a maioria delas não é. Temos aqui uma pergunta da Mauleba Wargames. Muito bom, adorei o formato do vídeo. Obrigada. Continuem. Vamos continuar. Dessa vez é sério. E uma pergunta. Encontrar outras vidas inteligentes ou até mais avançadas que a nossa, no universo, seria a prova definitiva e convencível de que os deuses não existem? Tendo em vista que, acredito eu, todas as crenças têm como base um Deus que nos fez a imagem e semelhança dele e que torna o ser humano o centro de tudo no universo, partindo do princípio de que as religiões, pelo menos as mais conhecidas, né, colocam o Deus como uma forma antropocentrista, partindo dessa premissa, ela fez uma construção, um questionamento interessante. Se um dia a gente conseguir comprovar a existência de vida fora da Terra e essa vida em nada se assemelhar ao Homo sapiens, certamente não se assemelharia, se isso poderia colocar em xeque toda a doutrina religiosa judaico-cristã. Sim, das principais religiões, sim, porque isso é importante ressaltar que nem todas as religiões afirmam que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus ou de alguma outra divindade. Existem algumas religiões que nem entram nesse mérito de o homem ter sido criado por alguma divindade ou não. Algumas religiões aceitam até as afirmações científicas a respeito do surgimento da vida na Terra, do homem. Mas as principais, né, as que dominam a mentalidade ocidental, pelo menos, afirmam coisas nesse sentido, né? Que a humanidade é criada à imagem e semelhança de Deus. O que eu já não entendo de primeira. Porque se eles afirmam que Deus é uma entidade onipresente, onipotente, onisciente, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque nós não somos oniscientes, onipotentes, onipresentes? Não faz nenhum sentido. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então Deus seria um homem? Deus tem nariz? E aí, se Deus se é homem, tem nariz, para que ele precisou fazer um homem, uma versão dele em homem e mandar para... Não faz nenhum sentido. Deus respira oxigênio e exala gás carbônico, Deus urina, Deus Sinceramente, Mauleba, se ainda que os cientistas achem a prova da vida inteligente fora da Terra, na minha humilde opinião, não vai acontecer nada para eles. Sabe por quê? Porque eles não vão acreditar. Eles vão achar que a NASA está envolvida, colocou alguma coisa para fechar os nossos olhos. Terraplanismo que eu digo. Eles acreditam exatamente, na Terra plana. Eles acham que o homem não foi à Lua. Então, qualquer coisa que possa infirmar minimamente aquilo que, cientificamente, aquilo que eles acham que é verdade, aquilo que eles aprenderam que é verdade, eles vão simplesmente colocar para debaixo
do sofá, Mas por mais absurdo que seja. Eu acho que isso só se aplicaria aos fanáticos religiosos ou aos mau caráteres, aqueles que usam a religião para dominar uma parte da população. Eu acho que uma parte dos religiosos que ainda conseguem manter um pensamento autônomo, para eles talvez isso tivesse alguma relevância. Só que aí tem outro ponto. Muito dificilmente nós conseguiremos comprovar a existência de vida extraterrestre. Não estou dizendo que não exista vida extraterrestre, mas uma coisa é existir vida extraterrestre, outra coisa é nós comprovarmos a existência de vida extraterrestre. Eu acho que isso deveria ser um tópico para um vídeo inteiro. Talvez seja um tópico para um vídeo inteiro. Acho que não vai caber. A ser feito futuramente. Mas, resumindo, eu acho que nós não conseguiremos provar a existência de vida extraterrestre tão cedo. Tá? Então, talvez nas próximas 10, 20, 30 gerações. Então eu acho que isso não vai causar realmente nenhuma mudança tão cedo na mentalidade humana. Mas, considerando que nós realmente encontrássemos evidências irrefutáveis da existência de vida extraterrestre, eu acho que isso poderia causar uma mudança, talvez não fazer com que algumas pessoas deixassem de ser religiosas, mas fazer com que as religiões se adaptassem a essas novas informações, que é o que costuma acontecer quando a ciência alcança novos conhecimentos. Quando a ciência provou que a Terra não era o centro do universo, por exemplo, a Igreja teve que reformular alguns de seus dogmas, algumas de suas crenças fundamentais, e continuou angariando religiosos. Eu acho que isso mudaria alguns pontos, alguns paradigmas religiosos, mas não necessariamente faria com que a religião acabasse ou fosse extinta. Senão a teoria da evolução já teria destruído... Se a religião tivesse a possibilidade de ser extinta pela razão? Pela razão, ela já teria sido extinta há muito tempo. Faz sentido. Vamos lá. Essa aqui é muito boa. E eu não sei ler seu nome, que seu nome é difícil, mas é ONURBGT. Vê se você consegue ler. ONURBGT Carnegie. É Bruno ao contrário. Bruno GT. Esperto. Então, eu te confesso que eu já fiz um questionamento semelhante a esse pro Pedro. Muito bom, continue o programa. Obrigada. O que você acha das pessoas que dizem que o ateísmo é tão dogmático e baseado também em fé quanto a religião, uma vez que não tem como provar que Deus não existe? Que a posição mais racional seria o agnosticismo, uma vez que a ciência, embora não seja o papel dela, não tem como provar se existe ou não Deus. A ausência de evidência seria evidência de ausência? Forte abraço. Valeu, Bruno. Eu acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal foi justamente falando sobre isso, que o ateísmo não é baseado em fé. Que a comparação entre ateísmo e religião denota um desconhecimento ou do que seja o ateísmo ou do que seja a fé religiosa. Se não me engano, foi o segundo ou terceiro vídeo que eu fiz. Eu vou deixar linkado aqui para vocês. Eu muitas vezes falo para ele isso, falava. Você é um ateu religioso. Seu ateísmo virou uma religião. Isso incomodava ele. Isso incomoda ele. Incomoda simplesmente porque não é verdade. A religião é baseada na fé. E a fé é crença em algo sem a necessidade de se provar. O ateísmo é simplesmente a não crença em algo que não é provado. Assim como você não acredita que Papai Noel não existe, eu espero que você não acredite, se você for um adulto normal, você não precisa de provas de que Papai Noel não existe para você não acreditar que Papai Noel não existe. Você só precisa concatenar os seus pensamentos e perceber que não é razoável a alegação da existência de um velhinho que vai andando o mundo inteiro, de chaminé em chaminé, distribuindo presentes para crianças. O ET Bilu. Quem acredita no ET Bilu. Eu também espero que você não acredite no ET Bilu, tá? Então, a alegação de Deus se encaixaria nessa categoria de coisas que não são provadas. E se você parar para pensar em tudo que a
a existência de Deus implicaria, você vai ver que também não existe muita razão em acreditar em um ser divino, uma entidade divina, pelo menos não da maneira que a maioria das religiões propaga. Esse é a posição normal, o que as pessoas acreditariam se não houvesse tantas doutrinas religiosas fazendo elas acreditarem no contrário. Então não é questão de fé ou não, é questão de racionalidade, é o contrário da fé. Também eu acho que, desculpa te cortar, mas eu acho que também não me corrija se eu estiver errada, mas no ateísmo não há dogmas ou verdades absolutas ou regras a serem seguidas como são seguidas para você ser parte de um grupo religioso. Acho até que genericamente se falando em ateísmo, são pessoas bem diversas, com um estilo de vida diversos. Sim. E com ideias filosóficas sobre o universo, sobre o surgimento da vida, diversas, né? E também não tem como você impor regras, impor dogmas, se não houver consequências. Para você não acreditar não seguir essas regras, não acreditar nesses dogmas. Digamos que um ateu quer ser dogmático e fala que você não pode entrar em igrejas. É um dos dogmas do ateísmo. Você não pode entrar em igrejas. Se um ateu entra numa igreja, o que vai acontecer com ele? Não tem o mármore do inferno para queimar. Pois ele não acredita no inferno para sofrer por não seguir esse dogma. Não vai ter que reencarnar na forma de uma barata para... Então não faz sentido falar em dogmas ateístas, dogmas ateus. Se não há sanção, não há lei, não há regra. Sim, faz muito sentido. Então, gente, esse foi o nosso segundo Questione. Não vai ser o último. Nós não demoraremos mais 2 anos para gravar. Continuem mandando suas perguntas. Mandem nesse vídeo aqui as perguntas que vocês querem que nós respondamos no próximo Questione. Isso. Nós vamos dar uma lida, fazer uma peneirada e responder provavelmente em breve. Eu vou tentar também pescar outras perguntas, que tinham outras perguntas legais nos comentários do primeiro vídeo. Eu vou tentar pescar e ir mesclando com as novas perguntas ao longo dos próximos programas. E eu estou muito feliz de estar aqui no canal do Pedro de novo, com vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa, da nossa conversa. Aliás, se gostaram, deixem o seu like aí, inscrevam-se no canal e deixem seus comentários se quiserem. Isso, podem deixar os comentários, sejam gentis, tá, gente? Por favor. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Acho que os trovões não vão ajudar.